Olá, Capricorniane, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Racassi, eu sou atriz, terapeuta, oraculista, professora de baralho cigano, professora de Theta Healing, entre outras coisas mais. Atendendo a um chamado da espiritualidade, eu resolvi dar início a esse canal para poder compartilhar um pouco da minha medicina através do baralho cigano, através de outras coisas e outras medicinas e fontes das quais eu venho bebendo, certo? É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que fizer sentido para o seu momento e entrega para o universo aquilo que não fizer, tá bem? Então vai fechando os seus olhos, vai respirando mais profundamente, enchendo bem a barriguinha e o peito de ar, que você possa receber uma chuva de amor incondicional agora, que venha limpando, purificando, alinhando seus chakras, harmonizando as suas células da melhor maneira, harmonizando o ambiente em que você se encontra, para que você possa sair melhor do que você está chegando aqui nesse vídeo. Se você está chegando aqui hoje, não é por acaso, não é à toa que a espiritualidade te encaminhou esse vídeo, então fica até o final, porque com certeza vai ter download, vai ter informação, vai ter direcionamentos e dicas aqui para você, tá certo? Pedindo firmeza e proteção dos nossos anjos da guarda, do povo cigano que nos acompanha, de toda a espiritualidade, que o meu ego, os nossos egos possam ficar de fora dessa leitura e que eu possa ser apenas um instrumento da espiritualidade aqui para trazer todos os direcionamentos, todas as dicas, toda a guiança da espiritualidade de Santa Sara Kali, para os capricornianos agora, para o mês de abril. O que vocês já estão prontos para saber, capricornianos? O que está disponível para vocês aqui agora? Respira grande, pode ir abrindo seus olhos. E vamos lá a sua leitura. Casa número 1 é a casa que fala do eu. E aí, saindo aqui a carta do navio, né? Falando que pode ser que tenha um grupo de capricornianos aqui que estejam em processo de mudanças profundas, tanto mudanças internas, significativas, não assim, ai, mudei um cabelo. Não, mudanças significativas. Do tipo, tô mudando da água pro vinho, tô entendendo onde está a minha força, tô passando por alguns desafios emocionais aqui, mas agora em abril, esses desafios são para que você saia do outro lado dessa onda, sabe, Capricorniano? Não para que você se afogue nela. Então, entenda o processo, entenda que é só mais uma fase, só mais um momento de mudança e aceite e se entregue ao fluxo dessa mudança, Capricorniano, porque o que o baralho diz é que tem algo muito melhor vindo, tem algo muito melhor logo ali na frente. E quanto mais você resiste ao processo de mudança, quanto mais você finge que não está acontecendo nada, ou faz ouvido de mercador, mais tempo você permanece ali nessa confusão mental e emocional, principalmente, tá? O tempo da bonança e da leveza está logo ali, talvez ali em maio, finalzinho de maio, início de junho. Então, não se desespere, não entre no fluxo do desespero, porque está tudo talvez um pouco mais caótico do que o normal, mas entenda que é para o seu bem maior. É uma mudança que já era necessária há bastante tempo e por resistência só tá conseguindo acontecer agora, certo? Posso estar falando com algum outro grupo de capricornianos, não necessariamente o mesmo, que está passando por uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança grande, não de uma casa para outra dentro do mesmo bairro, tá? E o que o baralho fala é assim, tenta encontrar o seu ponto de equilíbrio dentro de você, sabe? Para que essa mudança ocorra da melhor maneira e que você consiga chegar aonde você está almejando, esse novo espaço, esse novo lugar, esse novo país, esse novo estado, com leveza, não pelo desespero, porque aqui não, nada deu certo, algo do tipo, tá? Ou onde você está, né? Nada deu certo, ou as coisas estavam difíceis demais. Entenda que essa mudança não é só para você se conectar ainda mais com a sua abundância financeira, mas é para que você possa encontrar paz nesse novo lugar, tá? Que talvez não estava sendo possível aí onde você está ou estava, tá? Se você já está no processo de mudança. Eu estou falando de capricornianos aqui que tem uma certa leveza no caminhar, que buscam, né, optam mais
vamos ver onde vai dar isso, vamos evitar aqui a briga, a discórdia, o porradeiro, e que o baralho fala assim, às vezes a gente precisa mexer em algumas coisas, algumas águas, algumas situações que não nos estão favoráveis, para que a gente encontre outros lugares. Só a passividade pode te levar para lugares que você não desejaria estar, tá, Capricorniano? Então, assim, ser pacífico é diferente de ser passivo, tá? Ser passivo na sua vida talvez não seja a melhor escolha para você, agora no mês de abril, tá? É uma entrega ao fluxo mais ativa, tá? Então, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso olhar, que emoção que eu preciso, de fato, mergulhar para poder sair do outro lado e deixar ir o que precisa ir e me ir de encontro ao que eu de fato desejo, almejo, quero na minha vida, tá? Já começamos assim. Tchim, tchim, tchim. Sua carta de corte aqui é a carta da Torre, que vai conversar com toda a tiragem. Está dizendo o seguinte: você está sendo guiado pela espiritualidade, seja lá qual seja a sua religião. Então, não tenha medo. É um salto de fé mesmo, muitas vezes, que você está sendo convocado a dar, Capricorniano, mas confia que quando você dá o passo, a espiritualidade bota o chão para você caminhar, tá? Você não vai... Por mais que agora pareça que o chão não está firme, que você não sabe exatamente se você pular vai ter onde você se apoiar, o que o baralho fala é que vai ter sim. Você só precisa talvez encontrar o seu ponto de equilíbrio para conseguir escutar melhor, mais e melhor a sua espiritualidade e a guiança que está posta para você. Tá? Os seus anjos da guarda, os seus guias, seus mentores, seus protetores, o seu eu superior, tá bom? Casa número 2 é a casa que fala do seu sustento. Sustento dinheiros e sustento o que te sustenta aqui nesta terra de meu Deus. E agora em abril temos aqui a carta da estrela, falando assim, olha, se você não está, então talvez seja o momento de você se voltar para a sua espiritualidade, tá? Entender o que é que está sendo pedido para você, qual é a convocação que está sendo feita para você, e que talvez você não esteja dando ouvido ou enxergando como uma possibilidade até de financeira, né, de fonte de finanças, tá? Um convite a perceber que você é a sua estrela guia, você já é seguro, saudável, justo e merecido para você dizer os seus sims e os seus nãos, entender que aonde você quer estar e aonde você não quer mais estar, porque não faz mais sentido. Por mais que você ame, por mais que você queira bem das pessoas, desse determinado lugar, Capricorniane, talvez seja a hora de ir brilhar, levar a sua luz para outros espaços, sabe? Expandir-se um pouco mais. Talvez você esteja limitado aonde você está. Tá? Se eu estou falando com esse grupo de canceriano, talvez você tenha algo canceriano forte no seu mapa, ou tenha alguma mensagem importante para você lá na leitura de câncer, tá? Então dá uma olhadinha lá também, porque tá vindo muito câncer aqui na sua leitura, Capricorniano. Voltando, se eu estou falando com capricornianos que estão trabalhando, talvez você já esteja se sentindo limitado aí onde você está. E aí o baralho fala, olha, começa a olhar, assim, não precisa meter o louco e só sair saindo, mas começa a olhar e entender para onde você quer ir, para onde você quer expandir, o que agora faz sentido para a sua versão 2025.4, quase ponto 5, né? A gente já está quase entrando em maio. Tá bom, Capricorniano? Entendendo que nem só de trabalho vive o homem, viu, Capricorniano? Existem muitos pilares que nos sustentam. E às vezes a sua abundância e as suas finanças não estão tão de acordo com o que você deseja, porque você só está focando em um desses pilares. Tá? A família é importante, os amigos são importantes, a autonutrição é importante, a espiritualidade é importante, seja ela qual seja, e independe de casa espiritual, tá? A sua conexão com a sua espiritualidade, ela é sua.
Independe de casa espiritual. Então, você não precisa estar dentro de um centro, de uma igreja, de um templo, para você ter essa conexão. Mas você precisa encontrar os seus espaços de conexão, tá? Para que você possa fluir melhor dentro das suas finanças e daquilo que te sustenta aqui na Terra. Não é só trabalho. Apesar desse signo ser um pouco tendenciar ao trabalho, a ser um pouco workaholic, tá? A Abril tá te convidando a dar opa, vamos parar aqui um pouquinho, vamos entender, vamos ver se é só isso mesmo que tem para mim? Imagina que vida chata, né, Capricórnio? Se a gente só viesse aqui para trabalhar. Aí faz o que com esse dinheiro que tá entrando? Se eu só trabalho, se eu não tenho tempo para viver, tô querendo dinheiro para quê? Entendeu, Capricórnio? Tem que passear, tem que viajar, tem que ver gente, tem que conhecer lugares. Para você é nutritivo viajar, para você é nutritivo conhecer, beber de fontes distintas. Então, cuidado com o ciclo que você mesmo se enfia, tá, Capricorniane? Para você não se limitar e nem desgastar o seu campo físico, emocional, por conta das suas próprias escolhas. Tá, Capricorniane? Vamos se ligar, hein? Para você que não está trabalhando, o baralho diz o seguinte, talvez até o final de abril, talvez agora mais para meado de maio, chegue uma oportunidade para você. Mas você precisa estar com olhos e ouvidos atentos, precisa estar cuidando do seu emocional, que às vezes fica um pouco abalado quando você não está trabalhando. É como se o trabalho fosse a sua força, a sua única fonte de força. E não é, Capricórnio. Dinheiro é importante, a gente está aqui na Terra, é a nossa moeda de troca, né? A energia de troca é o dinheiro, mas não é só isso que é sua fonte de força. Não pode ser. E se está sendo, talvez seja o momento de você parar. E talvez seja por isso que você não está trabalhando agora, para você entender que existem outras coisas que também são tão importantes quanto o trabalho. O respiro, por exemplo. O descanso, por exemplo. E que talvez você não esteja se permitindo descanso pelo fato de se cobrar demais, tá? Casa número 3 é a casa que fala que somos seres sociais, né? E a gente aprende muito através das nossas amizades, das nossas relações. E aí tem aqui a carta do urso, da ursa, né? Falando assim, ó, cuidado com aquelas relações em que você... Cuidado com a forma que você estabelece as suas relações. Se você é mãe só de quem você pariu, tá? Você não precisa ser mãe dos seus amigos, não precisa ser mãe ou ter esse instinto maternal, se você é do gênero masculino, né? Ter esse instinto maternal com relação a todo mundo, tá? Talvez você esteja se impondo pesos demais para poder manter determinadas pessoas e amizades. Cuidado, tá, Capricórnio? Não é assim que você nutre relações saudáveis. Às vezes você está nutrindo a acomodação do outro e está tirando a força do outro quando você se coloca nesse lugar de maternagem daqueles que não são seus filhos, tá? Cuidado com relações abusivas, perceba quem são as pessoas que já entrou num lugar de toxicidade da relação, e você está ali mantendo por honra, por amor, por cuidado ou por falta de amor próprio. Eita, Capricórnio, quem nunca, né, Capricórnio? Quem nunca? Quem nunca? Eu, canceriana que sou, tinha muito mais, hoje menos, né? Graças a Deus fazemos o quê? Terapia, para sair desses lugares ruins que a gente mesmo se coloca. Mas é preciso perceber esses lugares para que a gente possa sair deles. De vez em quando eu vou olhar aqui embaixo, gente, porque o microfone está aqui e eu preciso ficar observando a luzinha, porque como eu não estou vendo no vídeo, de vez em quando eu vou olhar para baixo para ver se ela ainda está acesa, porque já aconteceu em outro vídeo, de eu gravar o vídeo inteiro, 50 minutos de vídeo, e no final não ter áudio nenhum, eu ter que regravar tudo de novo, fazer uma nova tiragem para um signo. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, você já sabe o que é. Tá bom, Capricórnio? Então,
cuida. Talvez seja a hora de você ser um pouco mãe de si mesmo, maternar a si mesmo, independente do seu gênero. Gente, tô falando mãe, mas é esse instinto de maternar, é essa nutrição que talvez você esteja doando, esperando que alguém faça isso por você. Não vai fazer, Capricórnio. É você que tem que fazer por você, tá? Então, agora no mês de abril, a pedida é: conecte-se com a sua espiritualidade e conecte-se com você, para você entender o que ainda faz sentido levar para maio e o que não faz mais sentido. O que você está carregando só porque você está com medo, talvez, de ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho, tá? E se você é a pessoa que é o amigo urso, cuidado, tá, Capricórnio? Que a lei do retorno tá aí, né? Então, está sendo amigo urso para quê? Por quê? Para quê? Cuidado. Amigo urso no sentido de, cara, eu não queria ter que me relacionar com essas pessoas, mas eu tô aqui porque eu não tenho nada melhor para fazer, ou porque eu tô com medo de buscar outras possibilidades, ou seja lá, vai investigar os seus motivos internos para se manter em lugares que te são tóxicos. Essa não é a sua natureza, você não é essa pessoa falsa. Você não é essa pessoa falsa. E se está tendo que se colocar nesse papel, vai investigar o porquê. Por que você ainda está se colocando nesse papel, se não é natural seu? E se for uma coisa que você aprendeu com a vida, com os seus pares e tudo mais, vai cuidar. É essa pessoa que você quer ser? É esse cansaço? Porque ser desse tipo de pessoa é cansativo. É cansativo para você. Só de falar já me dá... tá? É pesado para você se colocar nesse lugar, Capricórnio. Então, assim, entenda por que você está e entenda que movimentos você precisa fazer para sair desse lugar, que não é o seu lugar, tá? Talvez você só esteja repetindo o que você aprendeu com a sua família, mas não precisa ser o seu lugar. Vou te trazer essa consciência, tá? Que é seguro, saudável, justo e merecido você aprender diretamente com a fonte, sem precisar repetir o caminho e a forma de ser dos seus ancestrais, tá? Ou das pessoas mais próximas a você, que você já pode escolher a sua verdade e ainda assim continuar a pertencer, continuar sendo amado, tá? Você já sabe como, quando e por que se nutrir de si mesmo da melhor e mais elevada maneira, tá bom, Capricórnio? Que é possível ser leve aqui nessa vida, que você já pode escolher com quem você deseja caminhar e aprender através da leveza, e não mais através da falsidade, dos desafios, ou de ter que carregar as pessoas nas suas costas, tá? Casa número 4 é a casa que fala do seu espaço sagrado. Espaço sagrado, casa, e espaço sagrado, o seu corpinho. E aí me fala assim, ó, eu tenho alguns capricornianos aqui que tem tempo que não vê uma gente, né, entrando assim nos seus espaços sagrados. Talvez não esteja nem deixando os amigos se achegarem, talvez está ali dando uma afastada, e talvez não esteja se abrindo para relações também, já tem algum tempo. Então, estou falando com alguns capricornianos aqui que estão aí vivendo uma vida um pouco mais solitária. É bom à medida que você se nutre nesse processo. É ruim à medida que eu estou me isolando porque eu tô puta, porque eu já cansei, porque as pessoas são falsas, tá? Porque eu tô na dor. Aí não é maneiro, não. Aí a gente vai encher a nossa casa de sujeira. Olha aqui, ó. Tá vendo essa estrada? É uma estrada bem bonita, com um monte de árvores e tudo mais, mas aqui o chão cheio de folha, sabe? É como se eu não tivesse, esses espaços não tivessem sendo habitados nem por mim. Aí não é maneiro, né, Capricórnio? Aí eu tô me fechando tanto que eu me fechei para mim mesma. Aí não é bom, não. Isso não é nutritivo e isso pode te adoecer, tá, Capricórnio? Então vai cuidar dessa energia. Acho que eu vou ter que botar você um pouquinho para cá, querida.
porque senão não vai caber aqui o baralho todo. Tá, Capricórnio? Vai cuidar desse espaço sagrado, vai nutrir esse espaço sagrado. O que você pode colocar de cor aí na sua casa? O que você já pode jogar fora? Fisicamente falando, né? Aquelas coisas que estão quebradas, jogadas, que você não usa há muito tempo, já tem 2 anos que tá aí, você não usa mais, tá aí no guarda-roupa, tá aí no armário, só ocupando espaço. Porque um dia pode ser que você não usou em 2 anos, meu amor, não vai usar. Joga fora, doa, vende, transforma essa energia. Precisa aqui, ó, de movimentar as energias que estão paradas. Limpar aquilo que tá estagnado, tá, Capricórnio? Para você poder se alinhar aí com aquilo que você está almejando, querendo na sua vida. Você não quer a solidão. A solidão é quando você está sozinho e tá triste, porque está sozinho, está chateado, porque, sei lá, os amigos se afastaram. Será que os amigos se afastaram ou foi você que se afastou, Capricorniano? Porque não soube conversar e comunicar as suas angústias, os seus quereres. Quando você não comunica, quando você se fecha, e aí esse urso aqui está me falando desse em si mesmar-se, você não dá nem oportunidade das pessoas fazerem diferente, porque você decidiu e decretou o fim das coisas, não comunicou, não falou e está aí vivendo a sua solidão sozinha, sem ninguém nem saber que você está na solidão, está sofrendo, está chateado. Então não adianta nada, entendeu, Capricórnio? Vamos cuidar dessa comunicação, principalmente da comunicação interna. Vai cuidar do seu espaço sagrado. Quanto tempo que faz que você não faz um exercício, uma atividade, sabe? Uma atividade que te traga prazer, que te movimente as energias. Precisa cuidar, precisa se nutrir, precisa, sei lá, vai lá, corta um cabelo, faz uma massagem, vai dançar, se você gosta de dançar. Quanto tempo faz que você não vai dançar? Você está se fechando demais no seu mundinho, mas não de uma maneira positiva e nutridora para alguns capricornianos, tá? Então precisa cuidar, e a chamada é agora em abril, não é amanhã, depois de amanhã, o ano que vem não, tá? É agora, porque que tipo de espaço sagrado você está criando que não te é nutridor? Seu espaço sagrado é o seu ponto de força. E se ele está sendo preenchido com tristeza, com melancolia, com ressentimento, como é que você vai se nutrir nesse lugar? Você só vai se nutrir dessas coisas que você está preenchendo o seu próprio espaço, tá? Espaço corpo e espaço casa também. Ok, Capricorniano, vamos reagir, hein? Vamos reagir, porque a vida é boa sim. Tem um monte de B.O.? Tem, gente, faz parte da vida. Tem um monte de gente esquisita? Tem, faz parte da vida. Você também não é nenhum alecrim dourado, não. Todo mundo tem coisinha para trabalhar, Capricórnio. Sai do seu pedestal ou sai desse lugar de patinho feio que você está se colocando e vai se comunicar com você, com a vida, com as pessoas. Se quer outras amizades, vai à luta. Parado dentro de casa, com tudo fechadinho, com essa sensação de outono, de folhas que caem e ainda não vem o verde, não está te ajudando, tá? Pelo contrário, está piorando e trazendo tá aumentando a tristeza, tá nutrindo mais a tristeza, tá? Lembra que nem só de trabalho vive um homem, tá, Capricórnio? Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima, de como que você coloca a sua marca no mundo. E aí temos aqui a carta do chicote. Carta do chicote é o seguinte, tá na hora de você parar de se chibatar e talvez parar de chibatar quem tá no seu entorno porque você não sabe se comunicar. Você mesmo pega as coisas para fazer, você mesmo bota as pessoas na sua cacunda e depois fica puta com as pessoas porque estão na sua cacunda. Ai, Capricórnio! Isso é canceriano demais. Vai olhar a leitura de câncer, tá, Capricórnio? Porque tá para você também. Tem coisa lá para você,
tá? Tá na hora de você usar esse chicote para pegar o seu poder e a força que você entregou na mão de outras pessoas, principalmente de figuras masculinas ou de energia masculina muito forte. Tá vendo que tem um homenzinho aqui na carta? Um rei de valete, dizendo assim, olha, essa força ela é sua, você entregou porque foi o que você sabia na época. Agora você já pode escolher outros lugares, eu vou te trazer essa consciência, tá, Capricórnio? Que você já sabe como, quando e por que retomar o seu poder da melhor e mais elevada maneira, sem precisar de guerra, luta, briga, porrada, tá? Que você já sabe nutrir-se da melhor e mais elevada maneira, expandir o seu ciclo de amizades e se comunicar interna e externamente da melhor e mais elevada maneira. Você já se reapresenta a partir de hoje de posse do seu poder pessoal, tá? Que você, a cada instante, a todo momento, vai pegando de volta as rédeas que você entregou na mão de outras pessoas, seja familiares, sejam amigos, seja quem seja, tá? E você pega de volta e se relaciona com essas pessoas, se ainda fizer sentido se relacionar, não de um lugar de subserviência, nem de um lugar de se calar ou de se apequenar, mas se apropriando da sua força e do seu poder. E ainda assim sendo aceite, respeitade, tá? Dentro dos ciclos e dos núcleos aos quais faz sentido você ainda pertencer, tá? Me fala aqui de Abril te trazendo oportunidades para isso. Então fique atente, olhos e ouvidos atentos, abertos, para você poder conseguir se apropriar de você mesmo novamente. Tá tudo um pouco meio xoxo, meio capenga, assim, na autoestima de alguns capricornianos, tá? Alguns estão até fingindo, fazendo de conta que tá tudo bem, tá tudo massa. Mas internamente tá tudo meio sem vida, né? Esse chicote é um chicote de couro. Couro, ele é advindo de coisas que morreram. Então, tá tudo meio sem vida, assim, como se você não tivesse muito encontrando o próprio ânimo, encontrando cor na vida. Então vai fazer as revoluções íntimas, vai fazer as revoluções nas amizades, vai fazer a revolução no seu trabalho, sabe? Nos ambientes e lugares em que você quer ir, onde você não quer mais estar. Beijo, tchau. Entendeu, Capricórnio? Porque está se sujeitando ainda. E se são lugares que você não pode deixar de ir, sei lá, casa da família, não fica muito tempo, sabe? E aí você precisa ajustar também aquilo que você recebe, como você recebe. Porque você não precisa permitir que o desequilíbrio alheio te desequilibre, te bagunce, te chibate, te machuque tanto. Vai cuidar desse emocional, hein, Capricórnio? Vai cuidar desse emocional, é a boa de Abril. Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. E aí temos aqui a carta da foice. Eita, Capricórnio, que é tiro, porrada e bomba, hein? É tiro, porrada e bomba, Capricórnio. Falando o seguinte. Já não tá bom, não? De se machucar? De se colocar em rotinas que não te trazem vida? Talvez te tragam alguma estabilidade financeira, vamos dizer aqui, porque tem essa figura masculina aqui, mas que te ressecam, assim, internamente, que te tiram a sua vida. E aí o baralho fala assim, até quando isso vai ser mantido na sua vida? É tempo de romper com esses lugares. Ou, se não é possível romper com os lugares, romper com como você lidar com esses lugares.
porque não pode se manter assim, senão você só vai adoecer, 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 até você fazer a mudança que precisa ser feita, ou fazerem por você, né? O que é que você precisa ajustar, inclusive na sua rotina, para que você tenha mais cor, mais vida, né? Se você trabalha dentro de casa, por exemplo, como é que você define os horários? Eu vou trabalhar de tal a tal hora. Depois, Inês é morta, amanhã a gente volta, entendeu, Capricórnio? Senão você só vive para o trabalho, não descansa, vai ficando puto porque não está descansando, mas é você que está se impondo esse ritmo, ou está permitindo que te imponham. Aqui, ó, tá botando a tua força e a tua escolha na mão dos outros, do chefe, do amigo, do parente, tá? É tempo de romper com aquilo que te faz mal e romper com esse ciclo de só trabalho, 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 trabalho. Você precisa respirar. Mas tinha que respirar debaixo d'água, tá? E tá na sua mão. Não, o seu chefe não vai fazer isso por você, o seu pai, a sua mãe não vai fazer isso por você, Capricórnio. Só você mesmo. E a pedida é, tá vindo, se tá vindo agora, no seu X-Tudão de abril, é porque você já tá pronto. Talvez você não consiga romper com tudo, e tudo bem também, tá? Também não vamos meter o louco de uma vez. Precisa se conectar com a sua espiritualidade. Precisa fazer essa reforma íntima com leveza para você entender quais são os cortes que são possíveis agora em abril. Aí em maio, quais são os outros cortes que eu preciso fazer, que eu consigo, que eu já estou pronto para fazer em junho. E assim você vai, sabe? Sem se machucar, sem se ferir, sem precisar ser tudo de uma vez, mas precisa começar a fazer. E principalmente romper com os padrões que não te elevam, os padrões de ação, assim, sabe? Que não são nutridores. Eu te trazer a consciência de que você já sabe perceber aquilo que te faz bem, a rotina que te faz bem, a ação que te faz bem no seu dia a dia e manter ela por mais tempo na sua rotina, tá? E você não precisa se afogar em trabalho e deixar a sua vida se esvair sem nutrir-se da melhor e mais elevada maneira, tá, Capricórnio? Você já sabe a justa medida de organizar o seu tempo com trabalho, descanso, diversão, atividade física, cuidar do corpo, cuidar da mente, tá? Que você já sabe a justa medida dessas forças e daquilo que te faz bem e já consegue com facilidade, com leveza, com alegria, manter o que te faz bem por mais tempo na sua rotina, no seu cotidiano, tá? Casa número 7 é a casa que fala de relacionamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos de todo tipo, né? Familiar, profissional, e aí temos a carta do Sol. Para você é muito importante que as relações tenham clareza, que você tenha, que você se sinta dentro de um lugar onde você possa confiar. A verdade para você é muito importante, mas o que vem aqui para mim é que estou falando com alguns capricornianos que não estão sendo verdadeiros em algumas relações. Talvez não estejam sabendo se comunicar. Só fazer bico e ficar de cara fechada, capricorniano, não vai te ajudar a estabelecer uma relação melhor dentro desses núcleos, tá? Você precisa aprender a se comunicar. Não precisa berrar, mas também se calar não é mais uma opção. Isso não está te levando a lugar nenhum. Isso está te mantendo no mesmo ciclo de
de dor, de chateação, de voar sozinho. Tem aqui um monte de pássaros, ó. Eles estão indo para o mesmo lugar, mas cada um aqui voando na sua, sabe? Só que os pássaros, eles sabem se comunicar, entendeu? Por que que traz uma sensação de leveza? Porque eles se comunicam à maneira deles. E a partir dessa comunicação, o sol brilha melhor, mais gostoso, aquece a alma, essa relação, sabe? Se eu me fecho e fico esperando que alguém perceba, que alguém veja, que alguém venha perguntar, você não tem 5 anos. Eu espero que não. Eu espero que você não tenha 5 anos e esteja aqui nesse vídeo, tá, Capricórnio? Talvez você tenha que olhar o que aconteceu lá quando você tinha 5 anos, inclusive, para poder sair desse lugar infantil, infantilizado, que você se encontra em algumas relações. É tão profissional e tão adulto para algumas coisas e se infantiliza diante de outras relações. Precisa cuidar dessa criança ferida. Em breve teremos aqui um trabalho específico para criança ferida. Acompanha lá pelo INS, tá? Para você poder fazer, se você sentir que é o seu momento. E a gente cuidar dessa criança ferida aí. Tem vindo muito, muito isso. Eu tô sentindo esse chamado da espiritualidade para fazer esse trabalho com a criança ferida. E em breve ele vai sair, tá? Porque muitas tiragens falando da criança, muitas tiragens. E fora dentro de outros atendimentos. Então vamos cuidar dessa criança. Talvez você tenha inclusive ferramentas para cuidar dessa criança, Capricórnio, e está se negando a sua própria medicina. E aí isso aqui não vai ser diferente se você não fizer diferente. Vai continuar voando, achando que está junto, mas vai ficar voando sozinho. E aí tá voando junto e sozinho, mas para quê? Por quê? Para quê? Se não está tendo nutrição, não está se sentindo escutado, ouvido, mas não está se sentindo escutado, ouvido, porque não está falando. Tá Capricórnio, tá? Precisa organizar as ideias para poder organizar as ações e estabelecer relações mais verdadeiras a partir do diálogo. Não esperando que alguém perceba ou dê conta de você que você vai mudar aquilo que está posto. E dessa maneira você se fortalece, sabe? E aí as próximas relações, inclusive relações afetivas, caso você não tenha nenhuma agora, vão se estabelecer de um ponto de mais verdade, de mais confiança, porque você sabe colocar os seus limites, você sabe conversar e comunicar sobre aquilo que não está bom para você, tá? Você não tem mais 5 anos. Você não é mais aquele adolescente que precisava ou dependia de que outra pessoa cuidasse de você. Você agora é o responsável, tá, Capricórnio? Então, vá se cuidar. Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que eu já posso olhar de dor, de trauma do passado, que eu preciso olhar agora em abril para sair lá do outro lado e deixar o reme-reme para trás, deixar esse peso para trás. E aí tem a carta do caixão, né? Falando assim, renascimento purinho. Talvez abril já esteja te trazendo as oportunidades e as conversas, os segredos que você precisa dar um jeito de enterrar. Ou de ressignificar dentro de você para poder ir adiante. Porque senão, Capricórnio, você vai ficar sendo conduzido pela sua vida por outras pessoas, por essas situações, por essas questões, e não por você mesmo.
E isso é uma M, né? Porque isso pode te levar para qualquer lugar, não necessariamente para o lugar que você merece, principalmente, e nem para o lugar que você deseja. Então precisa encontrar uma forma, um caminho de tomar posse, de se apropriar, de tomar a responsabilidade por cuidar de si e dessas dores. Quem fez, quem te machucou, quem passou por cima dos seus limites muitas e muitas vezes, era só isso que a pessoa sabia te dar. Ela não tem como te dar outra coisa, mas você tem como se dar muito mais coisas. Eu vou te trazer essa consciência aqui, tá? Que é seguro, saudável, justo e merecido, que você realmente já sabe caminhar nos seus dias, ressignificando o passado da melhor e mais elevada maneira, sem precisar ser conduzido por ele, pelas dores, pelos traumas, limpando de todo o seu sistema, de todos os níveis, de qualquer espaço-tempo em que esses traumas, esses abusos, essas relações tóxicas tenham sido vivenciadas ou estabelecidas, tá? Aqui me fala que algum de vocês tem alguns contratos que te deixam presos, amarrados e que te fazem sentir um pouco morto. Então, vou te trazer a consciência, se você me permitir, Capricórnio, é comandado ao Criador de tudo que é que seja cancelado, cancelado, cancelado em todos os seus níveis, resolvido inclusive no nível histórico, todos esses contratos, votos, pactos nocivos, da melhor e mais elevada maneira, tá? Tudo isso sendo encaminhado para a luz de Deus agora, para o bem maior, e você ficando com 100% dos seus pedacinhos limpo, purificado e imantado na luz de Deus. Tá bem, Capricórnio? E que você já sabe se reapresentar para si e para o mundo a partir dessa libertação. É tempo de libertação. Vou botar esse título no seu vídeo. Para que você, inclusive, se liberte das prisões que você mesmo está se colocando, Capricórnio, por conta desses passados. Entendendo que as relações de agora não necessariamente são repetições desse passado. E o que está se repetindo é porque você ainda não olhou ou não ressignificou aquilo que já pode ser ressignificado, tá? E o baralho tá dizendo assim, já pode, tá liberado. Vambora, vambora, Capricórnio. É hora de seguir em frente. Oxi, vamos ficar nesse passado até quando? Sendo conduzido por esse passado, Capricórnio. Nananana. Nananana. Vambora, a espiritualidade está aqui, ó, de mãozinha dada contigo. Vambora. Tá? Para quem é do axé, senta ali aí o pedido para o Omolu. Omolu, me ajuda a enterrar, me ajuda a levar esses egum, essas coisas que eu não tô dando conta sozinho, me ajuda a levar, me mostra o caminho, tá? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento, né? O que você pode fazer, aprender, ler, cursos, workshops, oficinas, né? Para poder se expandir. E aí eu tenho aqui a carta número 1, que é a carta do cavaleiro, falando assim: o que talvez você sempre quis estudar, aprender e que se privou? Porque talvez, não é isso que vai me dar dinheiro, ou não é isso que vai me fazer crescer na minha vida profissional, tá? A pedida aqui em abril é você experimentar, estudar, ou fazer cursos, ou workshops, ou coisas que te tragam leveza, que te expandam e que sejam, talvez você seja a primeira pessoa da sua família que vai estudar sobre isso, ou ler sobre isso, ou se permitir vivenciar, passar por vivências que ninguém da sua família se permitiu, para que você possa encontrar paz. Lembra lá no início que eu falei, nem tudo é sobre trabalho. E aí a Abril está te fazendo esse convite, sabe? Olhar um pouco mais para o seu coração, para
conseguir escutar para onde ele está te conduzindo nos estudos agora, no autodesenvolvimento principalmente, tá? Toma posse dos seus desejos, Capricórnio, para que você possa expandir as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. É seguro, saudável e permitido a você essa expansão, tá? E que você já sabe honrar os seus ancestrais e ainda assim se permitir expandir. Se permitir começar agora, talvez, expandir até para um novo caminho profissional, que antes você nem pensava que pudesse ser um caminho profissional, que você talvez encarava como um hobby, porque é uma coisa que você gosta, mas e que tal você começar a expandir esse conhecimento? Que tal talvez você começar a colocar esse conhecimento para jogo e monetizar ele de uma maneira leve, de uma maneira, sabe, progressiva, sem guerra. Já tem guerra demais aqui. Vamos, entendeu? Vamos aqui, mês de Ogum, carta de Ogum para quem é do Axé, para quem é da igreja São Jorge, né? Entendendo assim, quais os dragões que você está carregando e que você já pode deixar aí, e que talvez você possa amansar através de aprendizados, através de experiências, de vivências, de leituras edificantes. Tá, Capricórnio? Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, né? O que você veio fazer aqui nessa terra. E aí tem aqui a carta da aliança. É muito fácil para você, o Capricórnio, a mesma facilidade que você tem para fazer amizade e para se unir a pessoas, você também tem para abandonar. Então, veio aqui encontrar o equilíbrio, faz parte da sua missão, principalmente agora em abril, encontrar o equilíbrio entre o dar e o receber, entre aquilo que você coloca como regra para você mesmo, né? Onde tá a rigidez aí, onde está os pensamentos que são muito cartesianos e que já podem ser ajustados ou flexibilizados, tá? Porque ser cartesiano só o tempo todo talvez não seja o melhor caminho. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe encontrar esse equilíbrio, tá? Entre ser cartesiano e flexibilizar aquilo que é possível ser flexibilizado da melhor e mais elevada maneira, sem se agredir, comunicando essa flexibilização para você e para o mundo, tá? Veio aprender a fazer aliança sem se perder de você, sem se apequenar, sem ter que ser uma pessoa que você não é para poder agradar, para poder manter essas uniões ou essas relações. De trazer a consciência de que você já sabe se comunicar. Aqui tudo por falta de comunicação. Veio aprender a se comunicar melhor, tanto consigo mesmo quanto com o mundo. Faz parte da sua missão, principalmente agora em abril, tá? E veio aprender a deixar ir sem se martirizar, sem apego, sem precisar se isolar do mundo. Porque, se um deu ruim, então todo mundo vai dar ruim. Não é assim. Não é tudo preto no branco, não é o 8 ou 80 aqui nessa vida, tá? Entre 8 e 80 existem muitos números, muitos níveis, muitas coisas e informações, Capricórnio. Então não perca o seu tempo se infligindo uma dor que não precisava estar aí. Mas sente, é legítimo o que você sente, mas encontra caminhos mais elevados de lidar com essa dor, que não seja se isolando, tá? Ou achando que todo mundo é igual. Ou projetando as dores do passado nas pessoas de agora. São pessoas diferentes, são universos diferentes,
Você tá diferente. Então, precisa se comunicar, tá? Casa número 11 é a casa que fala que somos seres coletivos, né? E de que forma a gente ajuda no coletivo. Você ajuda no coletivo quando você se harmoniza com as figuras masculinas e figuras com energia masculina muito dominante. Quando você encontra uma forma de estar na presença ou de se relacionar com elas sem ser no chute, no soco. Porque já foi muito machucado, né? Já foi muito machucado por essas figuras. Então agora você também ajuda quando você aprende a organizar o seu tempo, organizar estrategicamente aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer manter na sua vida, aquilo que já pode ir, sabe? Quando você para de acumular, seja rancor, seja ressentimento, seja ódio, quando você começa a liberar o seu coração ele está pedindo arrego aqui, porque não é natural para ele sentir esse peso todo. E aí a gente volta lá na criança, tá? Essa criança foi bem machucada ao longo da vida. E aí agora precisa que você resgate essa criança para você conseguir contribuir melhor consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, tá? Quando você começa a enxergar o masculino de uma maneira mais elevada, você consegue fortalecer o seu masculino, para de sobrecarregar o feminino, consegue equilibrar essas duas potências dentro de você. Todos temos as duas. Independente do gênero, independente da sexualidade, da orientação sexual, todos temos essas duas energias, essas duas potências. Então, quando você consegue equilibrar a sua visão sobre uma delas, você consegue organizar-se internamente de uma melhor maneira. De uma maneira menos, com mais leveza mesmo, tá? Vou te trazer essa consciência de que você realmente já sabe equilibrar essas duas potências dentro de você da melhor e mais elevada maneira, que já é leve estar na sua pele e seguir equilibrando essas duas potências e forças dentro de você. Sem precisar de novos desafios com figuras masculinas, tá? Casa número 12 é a casa que fala da sua saúde, saúde de maneira integral. E aí temos aqui a carta do jardim, pedindo o quê? Vai passear, vai ver o mundo, vai gastar esse dinheiro que você está aí guardando e fazendo dinheiro, e só está usando para sobreviver. Tem coisa que você pode fazer que não vai gastar dinheiro. Passear na rua, tomar um sol na cara, tá? Precisa, inclusive, cuidar da vitamina D. Vê esse sol aí, vai. Quanto tempo faz que você não faz uns exames? Olhar como é que tá a vitamina D, vem aqui vitamina B12, tá? Vai na praia, vai numa cachoeira, vai ter com os amigos. Se não tem amigos, o que você pode fazer então para expandir o seu ciclo de amizades? Sabe? A pedida aqui é aprender a nutrir-se e nutrir também a, a vida, que inclui nutrir as amizades, nutrir as pessoas, as relações que te são leves, que te são gentis, sabe? Que te elevem. Parar de fugir. Você está recebendo um convite e você sempre está dizendo não, porque tem sempre alguma coisa, algum trabalho, alguma outra coisa chata ou menos interessante ou de obrigação para fazer. E aí tá esquecendo da alegria da vida. E é óbvio que a vida vai ficar cinza e marrom e sem vida. Você está se colocando nesses lugares. Você está se obrigando a estar nesses lugares. Lembra, você não é mais uma criança, não precisa mais estar onde te colocam. Você pode escolher. Pode escolher passear.
Nem que seja para ir na rua só tomar um solzinho, sentado ali no banco da praça. Tá, Capricórnio? E a última cartinha é a carta que fala, assim, ela faz uma síntese, e a gente tem a carta da árvore, falando assim, olha, você tem uma ancestralidade muito forte, e que talvez precisou lutar bastante para se manter aqui nessa terra, mas você não precisa mais estar nesse lugar para pertencer. Você já pode, já está livre, é seguro, saudável, justo e merecido, e você realmente já sabe a partir de agora trilhar os seus próprios caminhos, fazendo as suas próprias escolhas, com liberdade e ainda assim pertencer. E ainda assim ser amado, ser respeitado, ser querido, tá? Cada maçãzinha de uma árvore é diferente da outra. Tem tamanho diferente, cores diferentes, e ainda assim é uma maçã. Tá? Perceber aquilo que você traz da ancestralidade que te eleva e te impulsiona, e aí manter isso e nutrir ainda mais isso, e perceber aquilo que te inflexibiliza, que te engessa, que te faz sentir-se vítima do mundo. E aí trabalhar em cima disso, tá? Para que você não adoeça, para que você continue crescendo e prosperando e permitindo-se estar na vida de uma maneira mais equilibrada, se comunicando. As árvores, elas se comunicam através do solo, através das raízes, sabe? Você já sabe encontrar uma forma mais elevada de se comunicar aqui nessa terra também, tá? Mesmo em condições inóspitas, que é o que as árvores fazem, elas dão o jeito delas, sabe? Sem precisar guerrear, sem precisar de porradeiro. Elas simplesmente se comunicam, elas dão um jeito. Então, busque os seus próprios caminhos. Arroa Menhaxé, que você receba mais uma chuva de amor incondicional, que todas essas consciências cheguem para você através da fonte da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza, certo, Capricórnio? Que você encontre as melhores e mais elevadas soluções, os melhores caminhos para a sua jornada agora em abril, e a gente se vê na próxima leitura da sua vida. Um beijo, se fizer sentido, curte, compartilha e até a sua próxima leitura. Axé!